Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso assunto de caracterização granulométrica, caracterização de partículas dessa semana, a gente vai começar a segunda parte da aula da semana, que é sobre análise granulométrica. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre tamanho das partículas. A gente caracterizou as partículas no vídeo passado sobre alguns aspectos e agora a gente vai falar de tamanho. Porque a gente pode ter uma mistura de partículas na nossa amostra. A nossa amostra nunca é uma única partícula, e sim um conjunto de partículas. Então, normalmente, essa amostra é heterogênea, com partículas de diferentes tamanhos. Tá? A gente gostaria e precisa, em muitas situações, classificar em tamanhos aproximadamente constantes, de modo a transformar uma massa total heterogênea em frações mássicas mais homogêneas entre si. É aí, então, que entra a análise granulométrica, na qual a gente usa uma série de peneiras padrão. A série de peneiras padrão é um conjunto de peneiras usadas para medir tamanhos de partículas que variam aí entre os 76 milímetros, 3 polegadas, até 38 micrômetros, tá? Então, são várias peneiras com aberturas diferentes que a gente pode organizar de maneira a separar um material que é heterogêneo quanto ao seu tamanho. Peneiras são fabricadas em telas metálicas e suas malhas são cuidadosamente normalizadas, tá? Então, a gente tem vários tamanhos aí, várias aberturas de malha das peneiras e elas precisam ser sempre padronizadas para o uso. E quando a gente tem um conjunto de peneiras como esse, para fazer caracterização granulométrica de uma amostra heterogênea ou para separar em frações homogêneas, organiza essas peneiras assim, uma sobre a outra, e coloca sobre um agitador mecânico para facilitar a separação dessa mistura heterogênea. Tá? É um equipamento parecido com esse, como esse, que nós vamos usar para fazer a prática de análise granulométrica. Bom, uma série de peneiras bem conhecida é a série de Tyler, que é uma peneira, um conjunto de peneiras bastante usado no Brasil, e ele é composto por 14 peneiras. A peneira que tem 200 malhas por polegada. E daí é que vem a nomenclatura de abertura de malha, 200 mesh. Tá? Então, é uma peneira de malha bem apertadinha, cujo espaço vazio entre a malha, a gente tem 200 malhas por polegada quadrada daquela peneira. Tá? Elas são feitas com padronização com fios de 0,053 milímetros de espessura, o que dá uma abertura aí de 0,074 milímetros para essa peneira. Bom, mas nós temos um conjunto como exemplos algumas aberturas das peneiras de Tyler. A malha 10, 14, 20, 200, esses são só alguns exemplos. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver a série completa. E a abertura de cada uma dessas peneiras tem esses valores. É assim que elas são construídas, é assim que elas são fabricadas, e por isso normalizadas. Então, se eu faço um experimento, uma caracterização granulométrica num ensaio na peneira de Tyler aqui no laboratório didático da Engenharia Química da Unesp, e lá no laboratório didático, ou lá na mineradora, ou em alguma outra indústria química, tenha essas peneiras, a abertura vai ser a mesma para cada nomenclatura. 10 tem uma abertura de 1,651 milímetros. 14, 1,1, 20, 0,8. Vejam que, conforme eu vou aumentando o número que eu dou para a malha, eu diminuo a abertura da malha. Tá? Então, essas aberturas vão diminuindo de modo a separar frações dessa mistura heterogênea de partículas. Tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? Com base aqui nesses dois exemplos, da peneira de mesh 10 e de mesh 14,
Calculem aí rapidinho qual é a relação entre as áreas de abertura, entre elas, e também entre esses valores aí de tamanho de abertura das malhas, tá? Então, vocês vão calcular qual é a área dessa abertura de malha de lado 1,651, a área da malha seguinte, que tem esse lado 1,168, e fazer a relação, tá? Façam aí rapidamente e depois continuem o vídeo. Bom, a área de abertura de qualquer peneira da série é exatamente o dobro da abertura da peneira inferior imediata, tá bom? Além disso, a relação entre a abertura de malhas consecutivas é raiz de 2. Essa é a padronização, essa é a definição, é assim que as peneiras da série de Tyler são construídas, são feitas, são padronizadas. Legal? Então, às vezes, a gente tem informação de uma peneira, é possível a gente calcular a informação da outra se não estiver com a tabela na mão, por exemplo. Bom, sobre análise granulométrica, né? Então, nós vamos fazer análise desses grãos, desses pós, dessas misturas de sólidos particulados heterogêneos. Primeira coisa, o tempo todo eu vou falar com vocês e a gente vai precisar se referir à fração retida em uma peneira. Tá? Então, quando a gente está usando uma série de peneiras para fazer separação de uma mistura de sólidos que é heterogênea, a fração é a relação da massa retida na peneira I qualquer pela massa total da amostra. Legal? Essa fração pode ser caracterizada de dois modos. Já vamos chegar nesses dois modos, mas antes só quero mostrar para vocês aqui frações, exemplos de frações que foram separadas em duas peneiras diferentes. Tá? Então, eu tinha, no início, antes de começar essa separação, uma mistura de sólidos A, B e C. Pode ser até o mesmo minério, a mesma rocha, não sei que sólido é esse, mas eles eram diferentes em relação ao seu tamanho. Então, eu tinha sólidos grandes, médios e pequenos. Aí, o experimento foi feito em duas peneiras diferentes. Tá? Reparem aqui, então, nas frações que foram separadas após a utilização das peneiras. Tá? A fração A foi a fração que ficou retida nessa primeira peneira, enquanto B e C passam pela primeira peneira. Quando essa fração que passou pela primeira encontra a segunda, essa outra fração aqui, B, ficou retida na segunda peneira, enquanto uma terceira fração de sólidos visualmente menores passaram pela segunda peneira. Percebem que com duas peneiras eu tenho 3 frações da minha amostra total inicial? Tá? Então, a fração é a relação de quanto em massa eu tenho nessa fração em relação ao todo. E se eu somar todas as frações de uma mistura, tem que dar 1. Tá? Então, o x é um valor adimensional que relaciona a massa retida naquela peneira pela massa total. E aí eu posso representar essa separação de pelo menos duas maneiras, né? Uma delas é representar como a fração que passou pela peneira I menos 1 qualquer e ficou retida na peneira I. Então, se eu tenho várias peneiras, eu chamo uma de I, uma de I menos 1, uma de I mais 1, uma de I menos 2, é uma peneira qualquer. Então, eu posso fazer a notação assim, 14/20 ou menos 14 mais 20. Significa que ela passou pela 14 e ficou retida na 20. Aquela fração passou pela 14 e ficou retida na 20. Uma vez que as partículas que passam por uma peneira ficam retidas na próxima, são necessários 2 números para especificar o tamanho médio de uma fração. Concordam? Na foto anterior, eu disse para vocês que eu precisava de 2 peneiras para separar em 3 frações. Além disso, eu preciso de 2 peneiras com os seus respectivos valores de abertura de malha para poder estimar o tamanho da partícula que passou por uma e ficou retida na outra. Tá?
Reparem que aqui eu tenho partículas que vão do máximo, de um máximo tamanho, a um mínimo. E os seus valores intermediários também. Então, eu preciso de 2 números para especificar o tamanho médio de uma fração. Outro jeito de representar valores de análise granulométrica é como a fração representada pelas partículas de diâmetro igual à média aritmética das aberturas das malhas das peneiras. Tá? Então, se a tem abertura de 1,168 e a 20, 0,833, então, o tamanho médio das partículas que passaram pela 14 e ficaram retidas na 20 vão ter aí esses valores máximos de 1,168, mínimo de 0,833, e eu posso dizer que, na média, os sólidos ali retidos têm 1 milímetro de diâmetro. Os que passaram pela 14 e ficaram. Para apresentar os resultados de ensaios e de caracterizações granulométricas, a gente pode se utilizar e lançar mão de tabelas e gráficos para representar os resultados dessa caracterização de um sólido, de uma mistura de sólidos heterogênea quanto ao seu tamanho. Então, a gente representa como análise granulométrica diferencial e também análise granulométrica acumulada. Posso fazer de maneira diferencial ou de maneira acumulada. E ainda, dentro da representação dessa análise acumulada, eu posso representar em função dos grossos e também em função dos finos. Tá? Considerando uma determinada peneira aí, a fração grossa é a fração que fica retida na peneira e a fração fina é a fração que passa por aquela peneira. Aqui a gente tem uma tabela com exemplo de caracterização granulométrica de um material qualquer, um sólido qualquer, tá? A primeira coluna da tabela me dá a classificação da peneira da série de Tyler em mesh. Então, eu tenho da peneira de 4 mesh até a de 200 mesh, tá? Além do fundo ou panela, que é simplesmente um coletor sem abertura alguma, tá? Para coletar o mais fino de todos. Na segunda coluna dessa tabela, eu tenho os valores de abertura de cada uma das peneiras, tá? Então, vejam que para a peneira de 4 mesh, a abertura tem esse valor em milímetro. De 6 mesh, tem esse valor em milímetro, tá? Então, a primeira coluna com a segunda coluna estão alinhadas, ó, 4, 6, 8, 10, 20 mesh, 100 mesh, 200 mesh. O que nós temos já é um cálculo do valor médio das partículas que passam pela peneira 4 e ficam retidas na peneira 6, tá? Então, aquelas que passaram pela 4 e ficaram retidas na 6 vão ter um tamanho médio aí de 4 e poucos milímetros, tudo bem? E assim a cada conjunto de 2 peneiras colocadas em série, tá? Uma forma de representar isso é o que está na coluna 4. Passou na 4, ficou retida na 6. Passou na 6, ficou retida na 8. Passou na 8, ficou retida na 10. E na última coluna é esse exemplo de um sólido que foi separado em suas frações em função do seu tamanho nas peneiras de Tyler. Essa tabela foi tirada do livro do Gomide e é um exemplo de um sólido, eu não lembro qual é o sólido agora, mas depois eu posso consultar. E aí, o que ele apresenta aqui já são valores de fração mássica. Ele tinha um sólido total e a fração que passou pela peneira 4 e ficou retida na 6 em relação ao todo, tem esse valor aqui, tá? E assim, foi anotado o valor da fração mássica
de cada peneira, né? O quanto cada peneira coletou. Tudo bem? Esses são os valores aí do nosso exemplo. Tá? Reparem e pensem o que acontece se a gente somar todos esses valores de frações. Bom, ali, a representação estava de maneira diferencial. Eu tinha informação de cada uma das amostras, de cada um desses deltas, de cada uma dessas separações feitas do meu todo. Nessa tabela seguinte, as representações agora estão feitas de maneira acumulada. Tá? É a outra opção de representação da análise granulométrica. Então, acumulada. Eu continuo na primeira coluna com a exemplificação das malhas, dos meshes de 4 a 200. A segunda coluna agora apresenta já a média da abertura da peneira 4 com a 6, da 6 com a 8, da 8 com a 10. E na terceira coluna, o que foi feito aqui foi um cálculo das frações acumuladas, tá? Então, aqui a gente viu que 0,0251 passou na 4 e ficou retida na 6. 0,0251 passou na 4 e ficou retida na 6. Mas quanto passou pela 4, passou pela 6 e ficou retida na 8? Aqui eu sei quanto passou pela 6 e ficou retida na 8. Mas se eu somar com o valor anterior, eu posso representar acumulado quanto ficou retida na 8, depois de passar pela 4 e passar pela 6. Tá? Quanto ficou retida da 8 para cima. Né? Se eu tivesse só a 8, tudo isso teria sido segurado nela. Então, eu estou acumulando. A mesma coisa para a peneira 10. Quanto que passou por todas elas e ficou retida na 10. Tá? Então, para cada um desses valores, foi feito, cada um desses valores foi calculado somando seu valor anterior. E a hora que a gente vai somando todos, lá no fundo das peneiras eu tenho o todo. Lá no fundo eu tenho o todo, o 1, o 100%, tá? Porque tudo está acima daquele fundo. Na quarta coluna, eu tenho a representação da fração acumulada também, porém agora de finos, tá? Porque se o grosso é o que ficou retido, o fino é o que passou. Essa é uma outra maneira de representar, tá? O grosso ficou retido, o todo é 1, então o fino é sempre o 1 menos o todo. Desculpa. O fino é sempre o 1 menos o grosso. Então, em relação à primeira peneira, aquela que é de malha 4, que tem maior abertura, tudo era fino em relação a ela. Tudo passou. Tá? Em relação ao fundo, 0 é fino em relação a ela. Tudo é grosso. Tá? Então, o cálculo para essa quarta coluna é 1 menos os grossos, que nos dá o acumulado de finos. Todo para acumulado de grossos e o 0 para o acumulado de finos. Grossos e finos. A análise granulométrica acumulada, então, é feita calculando a soma da fração retida na peneira aí que eu estou estudando, mais as retidas nas peneiras anteriores, né? Então, aquela peneira I, qualquer 14, pode ser a 20, pode ser a 100, não sei, ela vai ser a fração nela, né? A fração de massa total da amostra que não consegue passar por essa peneira é o que ficou nas anteriores até chegar nela. Tudo isso a gente pode representar na forma de tabela, como nos slides anteriores, mas a gente pode pegar aquelas tabelas, os valores das tabelas, e representar na forma de gráfico. Tá? Se nós representarmos o exemplo da tabela anterior, do livro do Gomide, o valor das frações em função desse D, em função da
peneiras, para os valores obtidos na tabela, a gente vai ter um gráfico mais ou menos com essa cara. Aqui, tá? De 0 a 1, eu tenho frações. Reparem, vou voltar lá. Reparem aqui, o diferencial. Que eu tenho poucos 0,02, né, da fração. Tenho pouca quantidade de sólido de tamanhos maiores. Eu tenho pouquíssimas quantidades de sólido de tamanhos menores e tenho aí maior quantidade relativa, né, 0,3, 0,2, 0,1. Tenho maior quantidade de sólidos aqui, ó, perto do tamanho de abertura de 2 milímetros, 1,5, 1 milímetro. No gráfico, a gente pode perceber que eu vou ter pouca quantidade para grandes diâmetros, pouca quantidade para pequenos diâmetros e maiores quantidades aí para um diâmetro de 2, de 1, né? Aqui está genérico, tá, pessoal? Só para a gente observar como eu posso visualizar a distribuição da quantidade de partículas em função do seu diâmetro. Isso é a diferencial. Mas eu posso fazer também para os valores acumulados, tá? Então, observem aqui nessa linha que para maiores diâmetros, a gente tinha pouca quantidade de partículas e conforme eu vou acumulando nas peneiras, né, conforme vai ficando menor o tamanho da peneira, eu vou aumentando o acúmulo desses sólidos, dos grossos. E para os finos, né, acontece ao contrário. O gráfico fica com a mesma cara se eu plotar 1 menos φ no eixo Y. E com essas informações de análise granulométrica, de qual é a fração de sólidos que eu tenho em cada peneira, qual a fração de sólidos de cada tamanho, me permite fazer cálculos baseados em análise granulométrica, como, por exemplo, estimar o número de partículas naquela mistura heterogênea de partículas de diversos tamanhos e também ou área específica de uma mistura de partículas, tá? De partículas de diferentes tamanhos. Pensando no número de partículas, a gente pode começar a pensar na definição do volume dessa partícula, né? Então, em uma amostra de partículas uniformes de um tamanho tal, dp, o volume tal que essas partículas ocupam, vocês concordam comigo que é a massa total dessas partículas dividida pela densidade da partícula? Então, se eu tenho um todo, esse todo ocupa um volume, que é a relação da massa pela sua densidade. Considerando que o volume de uma partícula depende da forma e do diâmetro da partícula ao cubo, o número de partículas, que aqui eu vou chamar de N de uma amostra, é o volume total dividido pelo volume de uma partícula só. O número de partículas que eu tenho pode ser calculada pela razão entre o volume total dessas partículas e o volume de uma partícula. O volume total da partícula é a massa por densidade. E o volume de uma partícula depende do fator de forma dela e do diâmetro dessa partícula, tá? Rearranjando, então, a gente pode passar a densidade para cá e eu fico com essa cara de equação para estimar o número de partículas numa mistura de partículas. Só que, quando eu falo aqui do diâmetro, as partículas não têm um diâmetro só. Estou falando de mistura heterogênea em relação ao tamanho, tá? É aí que entra o resultado da análise granulométrica, porque aí eu posso destrinchar essa equação, eu posso abrir essa equação como frações de tamanhos diferentes. Então, pela análise diferencial, é possível calcular o número de partículas em uma mistura a partir do partículas em cada fração. Então, aquela equação pode ser desmembrada de maneira que o número de partículas vai ser a soma entre o número de partículas de tamanho da fração 1
o número de partículas é tamanho da fração 2 e da enésima fração, quantas forem. Tá? Dá para colocar em evidência o que é comum a todas as partículas, que é o seu fator de forma e a sua densidade, e ficar como função, então, da análise granulométrica daquela mistura. De forma análoga, a gente pode fazer isso também para calcular a superfície específica ou a área específica de uma mistura. Bom, então a gente também pode usar os resultados da análise diferencial para calcular a superfície das partículas de cada fração e somá-las para obter a superfície total por unidade de amostra da massa. O resultado é o valor de partículas por massa de amostra, por grama de amostra, por quilo de amostra, por tonelada de amostra, não sei qual é a unidade de massa aí que eu vou estar usando no momento, tá? Mas o resultado é sempre uma área, desculpa, aí vai dar em área, né? Vai dar em unidade de comprimento ao quadrado por massa de amostra. Então, como análogo lá no número de partículas, a gente pode separar por frações. Então, a área superficial dessa partícula depende do seu fator de forma, depende dos resultados da análise granulométrica para cada N frações aí que eu tenha, tá? Posso pôr em evidência o que é comum e sobra a equação aqui do cálculo da área superficial de um conjunto de partículas. Tá bom? Com a finalização dessas equações, já dá para vocês fazerem o segundo exercício que eu propus para essa semana, tá? Que é calcular o número de partículas e área de uma amostra de café. Bom, para finalizar, eu queria só falar um pouquinho com vocês sobre mais uma nomenclatura e sobre mais uma opção da gente caracterizar as partículas pelo seu tamanho, né? Que é a questão do diâmetro médio. Bom, sobre o tamanho de partículas, a gente já viu no vídeo passado dessa mesma semana que uma forma de tamanho de uma partícula é pelo seu tamanho, é pelo seu diâmetro equivalente, tá? O diâmetro equivalente lá está relacionado com o diâmetro daquela partícula irregular, mas da esfera de mesmo volume que aquela partícula. Tá? Algumas expressões são usadas para o cálculo do diâmetro médio, cuja definição decorre do conhecimento da distribuição da frequência de tamanhos de uma determinada amostra. Tá? Então, até agora eu tentei evitar nessa aula falar em diâmetro para vocês, né? Apesar da abertura da malha parecer com uma letra D, eu chamei de tamanho, de abertura, porque as partículas são irregulares, elas não são esféricas para a gente ficar chamando de diâmetro o tempo todo. Mas nos cálculos, na questão de diâmetro médio de uma mistura, de uma fração de partículas, aí sim a gente vai precisar, por exemplo, do tamanho das aberturas na qual aquela partícula ficou retida, tá? Existe um diâmetro médio, uma maneira de calcular o diâmetro médio, que é aquele diâmetro cujo volume é igual ao volume médio de todas as partículas, tá? E a equação, ou a expressão matemática para representar isso é essa aqui. O diâmetro médio, vejam, tem a barra de médio, das partículas vai ser função da somatória das frações, simplesmente da fração pelo diâmetro daquela fração, que depende das aberturas da malha. Outra maneira de calcular o diâmetro médio é o diâmetro calculado, né, aquele conjunto de partículas, cuja área superficial é igual à média das áreas superficiais de todas as partículas. Porque eu posso adotar como critério volume, adotar como critério a área, os valores vão ser bem parecidos, mas vão variar ali nas casas decimais, tá? Então, o diâmetro médio agora dessa partícula vai ser função da área, tá bom? Então, é fração por tamanho e fração por volume. Sobra a área aqui, extrai a raiz, fica na unidade certa de diâmetro. E uma outra opção ainda, e a última que eu quero apresentar hoje para vocês, é uma terceira possibilidade de calcular diâmetro médio, que é o diâmetro da partícula cuja relação superfície-volume é a mesma para todas as partículas. Tá? Então, esse diâmetro de partícula
agora recebe o nome de PS, diâmetro de partícula de Salter, que é um diâmetro bastante usado aí nos nossos cálculos de sistemas particulados, tá? Nesse caso, a equação é mais simples que a anterior, e o diâmetro, então, é calculado como o inverso da somatória da razão entre a fração e o diâmetro daquela fração, ou o tamanho médio daquela fração que passou por uma peneira, ficou retida na outra. Tudo bem? Bom, então, com isso eu assunto de análise granulométrica e caracterização de partículas, para na próxima semana a gente poder aplicar isso na operação unitária de peneiramento. Tá? Agora sim a gente vai usar o peneiramento como uma operação unitária e não somente como uma caracterização de partículas heterogêneas. Bom, assim eu agradeço e me despeço. Até mais.